Gente querida, que Deus abençoe o seu dia e que a verdade continue vindo à tona, porque olha, viu, gente, essa política brasileira nunca esteve tão agitada como nesse dia de hoje. E o que eu vou te contar agora tá sacudindo os bastidores e temos uma bomba gigante que vai cair bem no colo do governo Lula, viu? Prestem bem atenção, porque é o que tudo indica, esta bomba gigante está para explodir a qualquer momento no colo de Luiz Inácio Lula da Silva e toda a cúpula do PT. E não foi qualquer um não, viu, gente? É um dos nomes mais experientes da política brasileira, que conhece os corredores de Brasília como poucos, viu? Ele soltou uma avaliação pesada sobre a situação do governo atual, que, segundo informações lá de Brasília, deixou Lula furioso, os ministros do STF preocupados. Estou falando de um grande líder do Centrão, conhecido por sempre saber antes o que vai acontecer bem em Brasília, viu? E neste vídeo aqui vamos mostrar como essa fala revela muito mais do que parece. E não para por aí não. O vídeo de hoje está uma bomba em cima de bomba, ou seja, um escândalo atrás de escândalo. Vocês lembram daquele escândalo bilionário do INSS? Pois bem, aquele que envolvia o dinheiro dos nossos aposentados, dos nossos velhinhos. Pois é, gente, voltou e voltou com tudo. E em clima de bomba, sabe quem mais está envolvido nisso, do núcleo do governo Lula, que está tentando se proteger antes que tudo venha à tona de vez? Eu vou revelar nesse vídeo para vocês, mas tem muito mais caroço por debaixo desse angu do que vocês podem imaginar. Tem gente tentando se esconder. O clima em Brasília é de desespero total. E nesse editorial a gente vai mostrar que essa movimentação toda pode estar sinalizando nos bastidores de Brasília o que eles querem evitar que o povo descubra e tem a ver com 2026 e também Bolsonaro. Já todos os detalhes e destaque desta notícia que vai deixar Brasília pegando fogo. Gente do céu, é simplesmente inacreditável o que acaba de acontecer agora neste exato momento. Explodiu uma bomba envolvendo um grande ministro de Lula. Mais uma bomba daquela, sabe? E um nome que já foi do Supremo Tribunal Federal. E olha, gente, o escândalo é bilionário. E comeu com seu dinheiro, e gigante. E agora o nome da família dele aparece ligado direto a um dos maiores escândalos do INSS. É isso mesmo. Diretamente com o escândalo do INSS. E eu não estou dizendo que a família dele participou do roubo, não. Mas olha só. O filho dele foi contratado para uma entidade que está no centro de uma investigação da Polícia Federal por fraude bilionária no INSS. Por aí vocês tiram suas conclusões. Não parou por aí não, é pancada atrás de pancada. Ainda temos uma notícia que pegou o Brasil todo de surpresa. Teve movimentação que escancarou um racha dentro do STF, é isso mesmo. Eles estão se divergindo, um racha grande dentro do STF. Eu também quero trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Mas antes de eu trazer essas e outras notícias que prometem incendiar o dia de hoje, eu gostaria que vocês vissem este vídeo que eu preparei para vocês. Gente, só prestem atenção nesse vídeo, porque aqui o senador Cleitinho colocou o dedo na ferida e trouxe tudo que eles não queriam que vocês soubessem. Ele trouxe informações importantíssimas de mídias de esquerda mostrando que já abandonaram o barco para Lula. Olhem isso, gente, só prestem atenção nesse vídeo para vocês terem ideia do que realmente está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília que ainda ninguém te contou. Mas eu vou te contar agora, só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo e vou bem objetivo e rápido no assunto do jeitinho que vocês gostam. Olhem o que vai dizer neste vídeo. Prestem atenção, gente, porque esse vídeo é uma verdadeira bomba que, segundo informações, deixou a cúpula da esquerda, Luiz Inácio, os ministros do STF, furiosos. Nos comentários agora, impeachment já. Vou mostrar para vocês aqui que tanto a Globo, tanto o SBT, toda a imprensa do Brasil já está pedindo já o impeachment do ministro da Previdência, o Lupe. Presta atenção, olha a fala do Ratinho aqui para vocês verem, olha isso aqui. Vagabundos, ladrões, malditos! Vocês são os malditos ladrões! Dá nojo. Roubar dinheiro dos aposentados dá nojo.
Quer dizer, um bando de ladrões, safado, canalhas, montou um esquema para desviar dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas que necessitam desse dinheiro. Essa miséria que eles recebem para sobreviver. O Brasil chegou no fundo do poço, gente. Não é possível que um ministro seja informado desses desvios e demore um ano para tomar providência. Um ano. Um ano. Desculpa a sinceridade, mas é muito estranho. E quando nós vamos levantar as associações que recebiam esses recursos roubados? Encontramos pessoas acima de qualquer suspeita. É preciso colocar essa corja na cadeia o mais rápido possível. A nossa justiça era tão ágil para certos casos e tão lerda para outros casos. Já notaram isso? Esses canalhas não têm vergonha na cara. Um dia roubam os aposentados, no outro rouba a merenda escolar. Quantos aposentados morreram porque não tinham dinheiro para comprar remédio? A conta é absurda, são bilhões de reais. 6 bilhões de reais roubados todos os dias de forma indevida. E eu preciso de uma punição exemplar. Vamos pegar aqueles que foram na praça e fizeram protesto. E vão... Não. Tem que ferrar esses vagabundos que roubam, esses coitadinhos. E eu vou falar mais uma coisa, hein? Mais uma coisa. Vem comigo aqui. Vem comigo. O governo tem a obrigação de devolver centavo por centavo. Centavo por centavo que foi roubado. Nós, se tivermos vergonha na cara, nós vamos obrigar. Barbaridade. Vagabundos, ladrões, malditos. Vocês são os malditos ladrões. É de irritar. Olha, é de ficar com saco. A gente não tem vergonha na cara. A gente tem que parar esse país. Para de uma vez, para. E enquanto não devolver todo o dinheiro para os velhinhos, a gente tem que parar o país. Se eu puder, eu não vou pagar mais imposto. Posso alegar tudo. Não adianta pagar, vocês roubam, porra. Vá os infernos, você também. Pessoal, Ratinho tá coberto de razão. A gente tá pedindo aqui também uma CPI, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para poder mobilizar cada um de vocês, que vocês cobrem dos senadores, né, de uma forma respeitosa, para assinar esse requerimento da CPI, para que a gente possa investigar tudo e colocar todo mundo na cadeia. Vocês estão achando que é só o Ratinho que tá revoltado? Até a Globo, que adora passar um pano para esse governo, tá pedindo impeachment também. Olha isso aqui, presta atenção. Em avaliação, o ministro da Previdência perdeu todas as condições de permanecer no cargo. E aqui eu não estou fazendo antecipação de juízo de valor sobre o que ele sabia ou o que ele não sabia da história, mas foi incompetente. Mas Natuza não começou com ele, começou em 2019, mas a Ana Flor falava aqui, e eu vou repisar, o volume de descontos explodiu em 2023, de 22 para 23. Daí, por si só, já não dá para manter o ministro no cargo. Não é nem por rolo. E eu não tenho como dizer se havia ciência dele ou não, se a investigação vai descambar para isso, mas por incompetência mesmo. E mais, não só por incompetência, mas não ter agido de maneira correta. Primeiro porque descobriu uma ordem do presidente da República de demitir aquele que era alvo da investigação e presidente do INSS. Já começa por aí. Em segundo lugar, porque ninguém sabe onde essa investigação vai dar. Essa é uma investigação clássica, como se diz, de uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como começa, não sabe como termina. E você não sabe quem está com a mão suja nessa história. Então é o seguinte, atingiu algo grave, são os aposentados, é roubo de dinheiro de aposentado e de pensionista. Gente que não tem condição, que muitas vezes não tem condição de ir a uma agência do INSS. Então o governo, que num primeiro momento, insisto, agiu de maneira correta, foi diligente, agora me parece que está dormindo no ponto. Natuza, mas tem um problema de coalizão partidária, porque o PDT, eu concordo que há, e o governo não pode ficar vendendo assim partidos, porque os que têm e que são mais próximos, porque são da centro-esquerda, precisam de cuidado. Mas vai respingar no próprio Palácio do Planalto, se o governo demorar a agir. Então acho que pode dormir no ponto, acho que está dormindo no ponto, e Lupe não tem condição de ficar. Eu não sei que atestados ele terá ao longo desse processo, no final dessa história, mas de incompetência, esse atestado já é dele. A gente já está convocando aqui também o ministro para estar aqui, né, no Senado, mas o mais importante agora é criar essa CPI para a gente poder investigar tudo. A gente não pode aceitar um aposentado ser roubado da forma que foi. 6 bilhões de reais, associações, sindicatos, inclusive tem sindicato aqui que o vice-presidente é o irmão do Lula. Então, e o que mais me chama a atenção, gente, porque a gente tem que aqui mobilizar vocês e pedir para vocês compartilhar esse vídeo aqui, porque eles querem apagar essa situação. Já veio com o negócio de camisa de seleção brasileira ser vermelha, quer dizer, quer tirar o foco. E o foco é essa sacanagem de 6 bilhões de reais roubado de aposentado. E não é só incompetência, não. Ele prevaricou. Pois se a servidora do INSS disse para ele que há 1 ano já tinha entendido essa regularidade e ele deixou seguir o barco, ele prevaricou. Ele já tem que sair do cargo. Então vocês podem ter certeza que o nosso mandato aqui vai fiscalizar e vai cobrar para que todos que fizerem sacanagem com os aposentados, não é só ser demitido, não, e pôr pra cadeia. Vamos pra cima, tamo junto. Tá nos comentários agora. Tem muita gente que fala, gente, mas não é tanto dinheiro, mas é dos aposentados, gente. Eu tô passando por uma situação, queria dividir isso com vocês.
A minha mãe tem que pegar um remédio de alto custo. Para vocês terem noção, gente, tem que chegar lá às vezes 4 horas da manhã, são só 30 senha que eles dão. Vocês já imaginaram a diferença que faz esse dinheirinho nos aposentados? Muitas das vezes a pessoa fica sem tomar um remédio, porque às vezes não tem família para ajudar, às vezes não tem pessoas para olharem no seu contra-cheque para ver que esse valor está sendo ali descontado. O caso da minha mãe, ela não pode nem ir no banco. Então vai descontando, ela nem sabe. Essa semana que eu vou lá com ela para poder ver tudo isso. Então, gente, já imaginou quantos aposentados foram lesados? E falar em irmão de Lula, como vocês viram, né? Vocês acreditam que o irmão de Lula acabou de dar uma denúncia, vamos se dizer uma denúncia, uma revelação bomba, contando tudo, mas tudo mesmo como eles fizeram para chegar no poder? Pois foi, gente, o irmão de Lula escancarou toda a verdade. E antes de eu trazer esse peixe grande, as divergências do STF, que segundo informações, Alexandre de Moraes está furioso, eu gostaria muito de mostrar esse vídeo para vocês. A cara de pau do irmão do Lula revelando tudo. Tudo mesmo, inclusive como eles fizeram para aparelhar as Forças Armadas, o Judiciário e muito mais. Prestem atenção no que ele diz aqui nesse vídeo, porque se fosse alguém de direita, gente, vocês podem ter certeza, já estava no alvo de Alexandre de Moraes. Tipo, 24 horas, 48 horas para dar uma resposta para isso. Olhem o que ele disse. É surreal. Não é que o PT ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programar um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Por exemplo, vamos pegar a questão militar brasileira. A gente fica, eu sou saudosista. Eu lembro no meu tempo de jovem, tinha militar nacionalista. Era gostoso ter os caras apoiando a independência brasileira, o caraca. Mas depois disso, nós nunca mexemos na estrutura de formação dos militares. Olha a formação deles, acadêmica. Eles, os Estados Unidos é Deus para ele. Eu até já escutei de pessoas, em alguma roda que a gente conversa, de que o Brasil tinha que se desfazer do Exército. Não precisamos do Exército mesmo, não. Para que serve Força Armada? Eu defendo um regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada. Agora, esse sonho para milhar para frente, porque o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe. O setor tribal, algumas tribos indígenas que não tem chefe, e a produção é lá entre eles e tal. Não podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se convençam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante, que não... Rapaz, é importante. Hoje, o que está acontecendo no planeta Terra hoje? Vocês viram, gente? O cinismo dando risada. É ele, Sindicato Nacional dos Aposentados, tá? Só para vocês terem uma ideia. Irmão do Lula. Isso é ou não é para revoltar muita gente? E ainda falou sobre comunismo, né? Que existe mesmo. Vocês lembram o dia que Lula falou? Aspas, colocamos um comunista no STF, que ele estava muito feliz com o coração saltando de alegria, e falando em STF, olhem o que aconteceu, que deixou os ministros do STF furiosos, principalmente Alexandre de Moraes. Mais um corajoso. Pouco a pouco eles estão se soltando e mostrando que Alexandre de Moraes não manda totalmente do jeito que ele acha. Olhem isso. E já, gente, não percam essa fala que explodiu como uma bomba lá de um poderosão do Centrão, viu? Que deixou muito peixe grande desesperado, principalmente o PT e também os ministros do STF. Você vai entender o porquê disso. STF mantém prisão de Fernando Collor por 6-4. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor por 6-4, referendo da ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi concluído na noite desta segunda-feira no plenário virtual.
O voto de Moraes pela rejeição do recurso de Collor e manutenção da prisão foi acompanhado por quem? A gente já era de se esperar. Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Porém, Mendonça divergiu de revogar a prisão de Collor. Só não foi ele, não. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido, pois já atuou como advogado do processo da Lava Jato, mas não se colocou impedido para julgar Bolsonaro, né? E ainda teve Nunes Marques. Bom, gente, são 2 ministros já. Deu racha no STF, segundo informações de bastidores. Alexandre de Moraes não gostou nem um pouquinho. Ele está acostumado, né? Ele fala e vai todo mundo atrás. Só que desta vez os ministros estão entendendo que não dá mais para ir atrás de Alexandre de Moraes. Ele anda passando de todos os limites. E agora vejam esta notícia. Farra do INSS. Estratégia do ministro de Lula para se blindar no escândalo do INSS foi revelada. Segundo Igor Gadelha do Metrópolis, aconselhada a comparecer ao Congresso Nacional para dar explicações sobre o escândalo do INSS, que não tem explicação, na minha opinião, o ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, deve adotar algumas estratégias para se blindar das acusações de omissão do esquema. Como o Metrópolis mostrou, Lupe deve ser ouvido, questionado por parlamentares na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. A coluna apurou que o ministro levará documentos que comprovam que o esquema teria começado em 2019, durante o governo do presidente Michel Temer. Uma ideia que não colou, porque inclusive, gente, já teve gente desmascarando ele, viu? Desmascarando ao vivo. E agora sim, eu vou trazer para vocês a fala deste poderoso do Centrão que causou alvoroço nos bastidores de Brasília. Prestem atenção, gente, para vocês entenderem como isso mexeu com tudo dentro da política. Olhem de quem estou falando. Vocês conhecem? Gilberto Kassab. Aspas, estão faltando líderes dentro do governo Lula. Fecham aspas, afirma Kassab. Faltando líderes dentro do governo Lula vindo de Kassab é uma fala que deixa muita gente desesperado, principalmente o PT e também o STF, porque a gente sabe que é tudo junto e misturado. A coisa tá ficando feia mesmo. Gilberto Kassab nunca foi tão longe na arte de equilibrismo como agora. Ao acumular o cargo secretário do governo das relações institucionais do governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, com o comando do PSD, partido do qual o presidente que integra a base do apoio parlamentar de Luiz Inácio, o PSD foram destinados também 3 ministérios, a pesca, a Minas e Energia, a agricultura e abastecimento pecuário. Gente, só estou falando isso para vocês entenderem a importância do Kassab dentro da política, tá? E esta fala dele, o quanto deu repercussão. E na entrevista ao Metrópolis, dada ao gabinete que ele ocupa no Palácio dos Bandeirantes, Gilberto Kassab analisa o cenário nacional, estadual e municipal. E ele acha que faltam líderes ao presidente da República. Reafirma que, na sua opinião, Tarcísio deveria disputar a reeleição em 2026 e diz que a prioridade do seu campo político é fazer aliança com Ricardo Nunes para a disputa da Prefeitura de São Paulo o ano que vem. O que tudo mostra que se ele está incomodado com Lula, ele com certeza vai apoiar alguém de direita. E aí você já viu, né? Kassab é um nome muito forte dentro da política. Qualquer um que ele vir a apoiar, no caso vai ser o nosso amado presidente, com certeza Jair Messias Bolsonaro. A esquerda já era sem possibilidade. A gente sabe muito bem qual é o medo desse povo, né, gente? Eles sabem que se Bolsonaro conseguir o que ele falou, que se ele conseguisse, ele iria mudar o nosso Brasil, primeiramente com Deus, e depois o nosso amado presidente, ele falou que se ele conseguisse metade do Senado e metade da Câmara, aí sim ele mudaria o nosso Brasil. A começar pelo impeachment dos ministros do STF. Porque ele sabe que enquanto a esquerda estiver no poder, não vai passar um pedido de impeachment. Essa é a verdade. Não adianta a gente acreditar. Os deputados, eles ficam tentando mesmo, os senadores tentam, só que eles esquecem que eles não estão ali por causa de ministro do STF, não, eles estão ali por causa do povo, e o povo não vai esquecer quem foram os traidores. Ao começar por Davi Alcolumbre e também Hugo Mota, né, gente?
Mas que essa fala de Kassab mexeu com as estruturas de Brasília, isso mexeu, porque envolve todo mundo, né? Porque se ele apoiar alguém de direita, com certeza a direita não vai deixar esses ministros que estão abusando do poder sentado na cadeira do STF. Esta é a verdade. E Lula já era. Além de derreter, o PT não tem mais vez no Brasil. O povo já acordou. E vocês, gente, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, vocês acham que essa fala de Kassab tem muito peso mesmo? Que realmente ele está deixando claro que vai apoiar alguém de direita? Bom, essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. Você que está aí do outro lado. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia muito mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. E que tudo de melhor aconteça na sua vida no dia de hoje. Muito obrigada a todos. Assim que eu tiver notícias atualizadas, eu volto com vocês. Até o próximo vídeo.